Agora, vamos voltar então, Padre Guido, à questão do evangelho de ontem, da festa de Cristo Rei, onde a gente tira um importante ensinamento para a gente começar a falar um pouco também dos anjos decaídos, vamos dizer assim, dos anjos maus. Vamos fazer o seguinte, vamos assistir então o evangelho encenado, a gente volta já já para falar disso. Assiste conosco. Quando o Filho do Homem vier, em sua glória, cercado com os seus anjos, então se assentará no seu trono glorioso. Todos os povos da terra serão reunidos diante dele. E ele separará uns dos outros, como o pastor separa as ovelhas dos cabritos. Então ele colocará as ovelhas à sua direita e os cabritos à sua esquerda. E dirá àqueles que estiverem à sua direita: vinde, vinde benditos do meu Pai, vinde receber o reino que meu Pai preparou para vocês desde toda a eternidade. Porque eu estava com fome e vocês me deram de comer. Porque eu estava com sede e vocês me deram de beber. Eu estava nu e vocês me vestiram. Eu era estrangeiro e me receberam em sua casa. Eu estava doente e na prisão. E vocês foram me visitar. Senhor, quando foi que te vimos com fome e te demos de comer? Com sede e te demos de beber? Quando foi que te vimos estrangeiro e te recebemos em nossa casa? Te vimos nu e te vestimos? Quando foi que te vimos doente, preso e fomos te visitar? Em verdade, eu garanto a vocês que todas as vezes que vocês fizeram isso ao menor do reino, foi a mim que vocês fizeram. Portanto, estes irão para o castigo eterno, enquanto os justos brilharão para a vida eterna. Muito bem, Padre Guido. Com o evangelho, então, que nós ontem celebramos, que a igreja celebrou ontem na festa de Cristo Rei, fica aí nas entrelinhas, deixando claro que nem só anjos bons se fazem entre a contagem do total de anjos. Perfeito. Existem aqueles, então, que infelizmente se rebelaram contra Deus. Sim, inclusive na palavra de Jesus, diz que os que se perderão para sempre irão com o diabo e com os seus anjos. Está citado isso. Certo. Agora, como é que é? Os anjos, acabamos de falar agora de 9 coros da hierarquia angélica, mas tem também anjos maus? Sim. É aí que nós temos que conhecer bem a nossa doutrina, gravado no livro do Apocalipse, no capítulo 12, onde está escrito que os anjos criados por Deus foram também, digamos assim, provados por Deus para mostrar a total fidelidade na adoração para com Deus. Não está escrito qual foi o teor desta aprovação. Está escrito somente as consequências, isto é, que tantos anjos
permaneceram fiéis, ao passo que outros acabaram sendo expulsos do céu. Alguém poderia perguntar, padre, a igreja o que diz a respeito disso? Poderíamos saber, pelo menos, qual poderia ter sido uma pista desta aprovação para os anjos? Sim, do ponto de vista teológico, há algumas pistas. Por exemplo, aquela mais comum parece que foi o seguinte: parece que Deus mostrou para os anjos o mistério da encarnação de seu Filho, que viria no mundo, se encarnaria no seio de Nossa Senhora, aceitaria a natureza humana como nós, menos o pecado. E Deus disse para os anjos de adorar a Jesus. E foi aí que os anjos se dividiram. Muitos logo adoraram, né? Mesmo de uma maneira virtual, a Jesus. Outros começaram a refletir, dizendo, mas para aí, Jesus como Deus, sim, vamos adorá-lo, mas ele é também homem, e como homem é inferior a nós. Aí o pecado de soberba. Aí que intervém Miguel, cujo nome significa quem é como Deus, que foi encarregado por Deus de expulsar o demônio, todos os anjos maus, para o inferno. Aquela história que a gente ouve desde criança, então, de que Lúcifer, né, o portador de luz, Lúcifer, era um anjo bom, grandioso, e se rebelou contra Deus quando soube que precisaria adorar alguém que se encarnaria na natureza humana, se rebelou. Essa história, então, não é história para criança, não. É por aí mesmo que aconteceu, né, Padre Guido? Sim, exato. É uma das pistas mais prováveis de que aconteceu, né? E vejam só, meus amigos respeitadores, a obra-prima de Deus, também na pessoa humana, no começo foi experimentada para ver a fidelidade. E nós sabemos o que aconteceu com Adão e Eva, né? E nós todos pagamos hoje as consequências do erro que eles fizeram, do pecado que cometeram. Ninguém pode ser como Deus, assim como o demônio falou para Eva, né? Se fizer isso, você será como Deus. Devemos aceitar o lugar que Deus colocou no universo para cada um de nós. Portanto, os anjos que não se submeteram, né, a isso, foram castigados. E sendo que o anjo mau, isto é, o demônio, não pode fazer nada contra Deus, descarrega o seu ódio contra a obra-prima de Deus, que somos nós. Por isso que existe o demônio tentador que nos quer afastar da graça de Deus. Ô, Padre Guido, o Fábio Augusto dos Santos, ele é da cidade de Garça, no estado de São Paulo, ele faz a seguinte pergunta: sendo o demônio um anjo, ele queria saber o seguinte: eles, já que são anjos, eles têm a capacidade de saber, conhecer o nosso pensamento como Deus? Como Deus, não. Mas como espíritos são superiores, né? E, portanto, têm um conhecimento muito profundo. Inclusive, não esqueçamos, meus amigos, que Deus, na sua imensa bondade, coloca um anjo ao nosso lado para dirigir a nossa caminhada. O anjo exatamente chamado da guarda, né? Em língua italiana... Não, peraí, não fala em língua italiana não, senão a gente vai estragar a próxima pergunta aqui, Padre Guido. Não conta como é a língua italiana, já vou explicar por quê, tá? Conclui o seu raciocínio para a gente ir para o intervalo, Padre. Exato, tudo bem, né? Então, gente, temos um anjo que acompanha a nossa vida, que nos protege, nos abençoa e, diante dos perigos, também é a nossa defesa. Ótimo. Mas não esqueçamos que tem também o outro anjo mau, que não gosta da presença do anjo da guarda e tenta, de qualquer maneira, criar uma distância com Deus. Por isso, Deus, sabendo que o mal existe e as tentações também continuam existindo, Deus nos dá todos os meios necessários para poder superar as ciladas do inimigo. Nós vamos para um intervalo agora, mas o Carlos Alberto Fernandes, que é daqui da cidade de Campinas, aqui pertinho da gente, ele quer saber justamente se nós conversamos aqui sobre o Padre Pio, e nós falamos também que apenas 3 nomes de anjos a tradição católica aceita, que é Miguel,
Gabriel e Rafael, não é? Agora, o Carlos ele fala aqui sobre o tal anjo custódio que teria interferido na vida de São Padre Pio. Como é que a gente vai explicar essa história? Depois do intervalo a gente explica isso, tá certo? Não sai daí, a gente volta já.